Bom dia, bom dia! Vamos para mais um dia de live. Bom dia, Guinness Moedas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos à chave 8 da nossa série Sábias, Prósperas e Ricas. Todos os dias nós temos feito lives diárias aqui, sempre às 8h57, às vezes dá uma atrasadinha, mas estamos com o compromisso de todos os dias entregar esse compromisso aqui de falar para você qual que é a chave diária, o exercício e o que nós precisamos aprender com essa chave. Por quê? Para destravar a nossa prosperidade, o nosso progresso, porque nós precisamos cada vez ir para frente, né? E hoje nós vamos falar de quais os caminhos e quais as portas que nós precisamos abrir. Para você, o que é mais importante que você vê na sua vida? O caminho que você está trilhando ou as portas que você abre? Presta atenção nisso, porque isso pode te ajudar a abrir melhores resultados para o seu negócio também, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional também. O caminho vale mais do que a porta. O caminho é experiência, é a sua jornada. Porém, as portas também são importantes, mas elas são só passagem, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, do quanto é importante a gente se conectar com boas pessoas, isso elas vão nos abrir portas. Porém, não adianta nada a gente conectar com boas pessoas se nós ficarmos paralisadas no nosso dia, se a gente não agir com essas conexões que são feitas por nós. E essa chave me fez refletir muito, porque por muitas vezes eu tive conexões maravilhosas com boas pessoas e eu deixei de agir. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Estava pensando em você ontem, em fazer uma nova versão, organização do meu armário. E já ia te chamar, olha lá, parece que deu transmissão de pensamento. Seja bem-vindo. E o que quer dizer? Existem 3 tipos de pessoa. As que têm a porta, mas não abrem a porta, ou seja, conseguem enxergar que existem portas ou contatos ou network, mas não faz nada para melhorar isso. Entra a porta, abre a porta, entra e volta, ou seja, só enxerga, acessa, mas não faz nada com isso. E existem poucas que abrem as portas e usam isso para o nosso bem, para o seu bem. Então, essa é a transformação que nós podemos causar na sua vida quando a gente faz o que precisa ser feito. Então, Jesus é o caminho e Ele sempre está batendo na nossa porta. Nós podemos ter uma experiência com Jesus ou ter a realidade da vida como é quando a gente tem um relacionamento. Como que se dá esse relacionamento? Através da leitura bíblica, através do estudo bíblico, da proximidade em frequentar uma comunidade que faça esse estudo. Então, essa é uma dica de como você pode abrir caminhos. A transformação não está na porta, e sim no percurso, ou seja, no caminho que você vai trilhar. E cada porta, ela te dá um acesso só que esse caminho que você tem que seguir, você precisa ter coragem de abrir, de trilhar esse caminho, de abrir a porta, de seguir em frente. Bom dia, Lindair. Bom dia, Mariane. Sejam bem-vindas. Então, todos os dias a gente precisa estar em conexão para abrir cada vez mais esses caminhos para nós. Seja ele no espiritual, seja ele em negócios que a gente queira fazer, em parcerias, em portas que a gente deseja abrir. Seja bem-vinda, Mana Power Artesanal. Bom dia! Então, o desafio nosso e o que a gente precisa melhorar cada vez mais é o nosso caminho de dentro. Buscar como trilhar esse caminho. E quanto mais a gente busca o autoconhecimento, aprender sobre nós mesmos, enfrentar
às vezes, o nosso corpo fazer um desafio, por exemplo, acordar cedo e ir malhar é um desafio grande, mas toda vez que você faz, que você consegue ir ou falar não para batata frita, você está enfrentando, você está se autoconhecendo, você está cada vez mais perseguindo aquilo que é bom para a sua vida. Então, o maior caminho, a melhor experiência que a gente pode ter é conosco mesmo. A porta é um teste. Quando você abre a porta, você testa para ver se vai dar certo ou não vai, mas o caminho é que é a experiência. E entre escolher um caminho fácil e um caminho desafiador, é bom escolher sempre o caminho mais desafiador. Por quê? Porque poucas pessoas trilham nesse caminho. A maioria, a sociedade é mais medíocre, mediana, não faz coisas diferentes. Então, a partir do momento que você está se desafiando a fazer algo diferente para a sua vida, você está indo para um caminho mais desafiador. E errar, nesse sentido, a gente tem que entender que errar é bom, mas nunca nós podemos errar nas mesmas coisas, pois nós temos que ter responsabilidade de que a gente colhe aquilo que nós plantamos. Então, sempre que nós pudermos plantar, e hoje falou muito isso no estudo bíblico de Isaías, que Isaías é um estudo, assim como a Bíblia tem 16 livros, Isaías também, ele ensina muito sobre qual o caminho que a gente precisa andar. Ele fala muito também sobre quando as pessoas não cumprem o chamado de Deus, quando as pessoas desobedecem às leis, os princípios bíblicos, as coisas que acontecem, é um paralelo de estudo com antigamente, mas fala muito de quando nós estamos caminhando no caminho do bem, quando nós estamos trilhando o bom caminho, nós colhemos isso, nós somos abençoados por isso. E até muitas vezes, quando nós estamos numa adversidade e a gente persevera, nós somos testados, principalmente quando vem as dificuldades. Quando tá bom, você não precisa ser testado, não é mesmo? Quando vem as dificuldades é que daí você vê quão grande é a sua fé. Então a experiência de hoje é você pegar um caderno e listar todas as culpas que você tem. Por quê? Porque essas culpas, imagine como se você tivesse uma mochila e ela tá carregada de pedra. Então você vai andando e você anda. Só que chega um momento que você desanima, que você carrega essas pedras e às vezes elas ficam pesadas. Então, qual que é a experiência de hoje? É justamente listar todas as culpas que você tem. Quais as culpas que você tem? A minha culpa é não ter estado tão presente na educação dos meus filhos quando eram menores, de ter me dedicado tanto ao trabalho e hoje eu vejo que eu não pude colher tanto os frutos dessa dedicação que eu fiz e isso me fez sentir culpada. Eu tenho culpa por muitas vezes comer muito doce durante a semana. Eu me sinto culpada muitas vezes quando eu não consigo realizar um projeto que eu preciso. Eu me sinto culpada quando eu não me dedico o suficiente em algo que me desafia. Então, listar as culpas. E por que nós precisamos listar essas culpas? Bom dia, Luzia. Bom dia, Carol. Sejam bem-vindas. Bom dia, Boutique dos Biquínis. Fran, sejam bem-vindas. Hoje nós estamos falando da 8ª chave de como nós precisamos fazer para prosperar. Nós estamos falando do caminho e das portas que nós precisamos abrir. Sejam todas bem-vindas. Então, nós precisamos listar todas essas culpas que a gente sente para justamente descarregar, tirar essa mochila de pedra das costas e deixar de lado, para a gente conseguir seguir o nosso caminho mais leve. E a segunda atividade é listar 3 atitudes que te deixam frustrados com você mesmo. Ou seja, e quando você listar essas 3 atitudes, que ação que você vai fazer para mudar essa atitude? Então, perceba que essa série de chaves que a gente vai ganhando todos os dias aqui,
ela tem a teoria e tem a prática. Por isso que essas lives elas duram apenas meia hora, porque nós precisamos entender um pouquinho, né, do que é a teoria, mas também colocar em prática, senão nós ficamos com obesidade mental e acabamos não desenvolvendo aquilo que precisa. Então, na lição de hoje é você listar todas as culpas que você sente no papel para que você possa se livrar delas. E a atividade número 2 é justamente listar 3 atitudes que te deixem frustrada com você mesmo. E uma lição que pode mudar isso. Então, digamos assim, eu fico frustrada quando eu abro o financeiro e eu não consigo conferir certinho todo o meu cartão. Bom dia, Mardanise, seja bem-vinda! Então, com isso eu fico frustrada. E daí, que atitude que eu vou tomar para que isso não aconteça mais? Talvez desligar o celular, ficar em off, sentar e se comprometer em meia hora, fazer o que precisa ser feito. Bom dia, Karine, seja bem-vinda. Então, esse é um desafio. Outro desafio, por que eu me sinto frustrada? Quando eu começo um projeto e não levo ele até o final. Também isso me gera frustração. Então, por exemplo, eu tô fazendo anotações de todos os áudios diários que eu recebo num grupo de mentoria que eu participo. E às vezes eu esqueço de anotar. Isso me gera uma frustração. Eu estou trazendo exemplos reais de coisas do dia a dia para a gente colocar em prática também, tá? Então, eu tô falando isso para vocês, por quê? Porque eu preciso gerar frustração em mim, ver que eu tô errada e tomar alguma ação. Então eu vou tomar uma ação diferente. Que ação eu posso fazer? Talvez fazer esses áudios já no começo da manhã, porque é importante para mim, né? Então, a gente precisa colocar alvos. Por que esses alvos? Porque com esses alvos, e a gente já falou sobre isso nas chaves anteriores, com esses alvos que nós vamos fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Senão, o sonho, ele fica lá na fotinha. Sempre vai estar lá esse sonho, passa ano, vem ano, passa ano, e você não muda a foto do teu mural dos sonhos, e eu me coloco nisso daqui também. Por quê? Porque a gente não transforma isso em alvo, não coloca isso como uma grande meta que você vai perseguir. E o JJ fala que nós devemos ter no máximo 3 grandes metas para perseguir durante o ano. E mesmo assim quebrar elas por trimestres para que não seja pesada. E a partir do momento que a gente coloca essas metas no alvo, é literalmente desenhar uma bola e colocar, essa é a minha meta. E embaixo colocar várias flechas de coisas que você precisa fazer para fazer essa meta. Se a minha meta, por exemplo, é vender 100 mil reais até o final do ano, então digamos que a cada trimestre eu tenho que vender 25 mil. Quais os objetivos que eu preciso fazer para trilhar os 25 mil? Divulgar mais minhas mentorias, participar de grupos de network, estar presentes em várias redes sociais, fazer tráfego pago. São 5 ou 6 coisas que já eu dei de dica aqui que você pode fazer para melhorar suas vendas. E isso eu dou só para as minhas mentoradas, aquelas pessoas que pagam mentoria particular comigo. Mas são coisas que você pode fazer para justamente trilhar melhor esses caminhos. Coloque alvos na mudança pessoal na sua vida. Escolha atividades que te interessam e te inspiram. Faça as atividades de maneira divertida. Se, por exemplo, para eu conferir o meu financeiro, eu preciso estar ouvindo alguma coisa, quem sabe colocar uma música divertida para ouvir enquanto eu estou conferindo o meu financeiro. Então, são maneiras para tornar aquilo que nos desafia mais leve, mais acolhedor, mais fácil de fazer. Então, quem faz sendo feliz naquilo que faz, não vê o tempo passar, é outro nível, né? Então, nós temos que tomar nossas próprias decisões. Então, isso é uma coisa importante que inclusive eu escutei hoje no estudo bíblico, que muitas pessoas
deixam, e eu quero dividir isso com vocês porque complementa justamente o que nós estamos falando hoje dessa chave de portas e caminhos. Bom dia, Helena, seja bem-vinda, Ju também, Jaque, sejam bem-vindas. E o que eu ouvi que eu achei muito interessante? Que quando nós estamos pensando no negativo, nós travamos nossa vida. Então, vamos imaginar assim, eu não quero que falte nada para os meus filhos. Se entende que parece que o movimento fica mais lento porque você está vibrando. Que acontece isso na sua vida, que você coloca o não, é como se a sua vida fosse para trás, sua vida fosse regredindo. Então, nós temos que eliminar as coisas negativas da nossa vida. Nós precisamos assim, eu não quero passar fome, eu não quero deixar de vender, eu não quero ficar doente. São coisas pesadas quando você coloca um não na frente. Então, sempre procurar, quando você sentir que veio essa escassez, essa dor, esse medo, colocar ao contrário na sua mente, para sua mente ir se adaptando, se acostumando. Eu sempre terei abundância e terei muita felicidade. Meus filhos sempre saberão como prosperar. O que mais que eu falei de negativo que agora não lembro? Não passarei fome, sempre terá muita abundância na minha vida, sempre terá muito trabalho, sempre teremos bastante oportunidades, ou seja, colocar sempre as coisas no positivo. E principalmente aquilo que nos chateia, aquilo que às vezes nos incomoda, e essa foi a última parte da aula de hoje, é aquilo que às vezes a gente tem dentro. Se te incomoda às vezes alguém fazer uma injustiça, é porque às vezes você também tem medo de fazer alguma injustiça com alguém. E às vezes você pode estar fazendo. Se te incomoda alguém que murmura muito, talvez você também seja a pessoa que murmure. Seja uma pessoa que reclama muito. Então nós temos que estar sempre nos policiando, e isso é o tempo todo. Eu lembro quando eu li um livro que se chama Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. A Sandra também, seja bem-vinda. Esse livro foi escrito por um padre, um pastor, e ele tinha como missão ficar sem reclamar por 8 meses. Ele colocou essa loucura como missão, não reclamar de nada por 8 meses, e começou a escrever um livro. Então daí ela colocou uma pulseirinha, toda vez que ele reclamava, ele puxava essa pulseira, ele se comprometeu publicamente, e daí o pessoal da comunidade começou também a seguir ele nesse movimento, parar com a murmuração, parar com a reclamação. E ele tentou várias vezes começar de novo e parava. Começar de novo e sem querer ele reclamava de alguma coisa. Um dia ele tentou tanto, ele já estava 6 meses, faltava só 2 meses para ele atingir o objetivo. E ele falou assim, nossa, esse feijão tá um pouco aguado para a filha dele. E daí a filha dele falou assim, pai. E ele falou, filha, eu não acredito que eu fiz isso. Aí a filha falou, eu não vou mentir, você reclamou e eu preciso ser honesta com você. Você reclamou. Todos aqueles 6 meses foram por água abaixo, porque toda vez que ele reclamava, ele tinha que começar do zero. Ele escreveu o livro, ele publicou o livro e ele não conseguiu ficar os 8 meses sem reclamar. Isso nos ensina o quê? Que nós sempre temos que estar caindo e levantando. Isso é uma experiência muito grande para nós que nos ensina sobre o poder da resiliência, o poder de levantar. Tá, se eu não conseguir cumprir o jejum do açúcar que era para fazer até quarta-feira, então que eu consiga cumprir até domingo. Se eu não conseguir fazer academia como eu me comprometi de todos os dias, que eu consiga fazer 3. Se eu não conseguir correr os 25 quilômetros que eu tinha me comprometido durante a semana, então que eu comece de novo e vou conseguir pelo menos 15.
Então, sempre estar se desafiando, levantando, não deixando de crescer é o que vai nos ajudar a cada vez melhorar mais, a cada vez prosperar naquilo que nós precisamos fazer. Então, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer as tarefas, porque é elas que vão te ajudar a ir para o próximo nível. Lembra que você sempre tem um remo imaginário na mão. Se você ficar remando só a teoria, teu barquinho vai ficar assim, não vai sair do lugar. Agora você precisa pegar esse remo e é a teoria e a prática. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o caminho é mais importante do que as portas. Porém, as portas nos ajudam a trazer caminhos melhores para a nossa vida. E nós precisamos tirar as pedras que nós estamos carregando nas costas. Mas eu vou deixar a live salva para você, Eliette, não se preocupe. Jorcélia, seja bem-vinda também. Eu vou deixar a live salva para vocês assistirem. Então, nós precisamos pegar essa mochila carregada de culpa e listar, colocar no papel. Por que eu me sinto culpada? Eu me sinto culpada por, às vezes, não estar tão presente nas nossas lojas. Eu me sinto culpada por não ter criado meus filhos direito. Eu não me sinto culpada por dar conta de tudo. Tem um exercício que é fundamental para toda mulher fazer, que é você listar todos os papéis como mulher. Eu sou atleta, eu sou amiga, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou empresária, eu sou líder de comunidade. E para cada papel desse que você tem na sua vida, você lista pelo menos 3 funções que você faz no seu dia a dia sobre esse papel. Como mãe eu cuido dos meus filhos, eu faço compra no mercado, eu educo. E por que isso? Para a gente entender que nós não precisamos dar conta de tudo. Para a gente entender o quanto é pesado a nossa jornada. E que a gente precisa se perdoar. Precisa tirar essa mochila da culpa das nossas costas para poder ir mais leve para o caminho. Para poder abrir portas com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais vontade de crescer. Então, errar sempre vai errar. E isso é normal, porque nós somos humanas. Até Jesus errou. Imagina se nós não vamos errar. Então, liste as culpas que a gente carrega e livre-se delas. Outra atividade é listar 3 atitudes que te deixem frustrados. Eu fico frustrada quando eu não vou para academia, eu fico frustrada quando eu não consigo fazer o meu financeiro direito, eu fico frustrada quando eu começo uma coisa e não termino. E que ações que você vai fazer para combater essa frustração? A partir de agora eu vou fazer análise do meu financeiro de manhã. A partir de agora eu vou fazer o exercício já na hora que eu acordo, porque daí não tenho desculpa para não ir para academia. Então também são maneiras da gente mudar de como a gente está gastando energia. Ao invés de estar gastando a nossa energia com murmuração, digerindo, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Lembre do que eu falei no início agora da live. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Nós temos sempre que tirar o não da nossa vida. Ao invés de tirar o não, colocar o sim. O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para cada vez prosperar mais? É esse sim que nós precisamos na nossa vida para prosperar. Agora um pouquinho me perguntaram sobre essa água. Essa água, inclusive a Fabi Noguchi que me apresentou ela. Ela é uma água com íon e ela ajuda a magnetizar, a deixar a água parecida com o pH do sangue. E isso nos traz mais saúde, porque ela alcaliniza, ela tira a acidez. E isso faz nós termos mais saúde. Prevenir doenças, não ficar doente. A qualidade da água importa muito hoje em dia para nós, para que nós ficamos cada vez mais saudáveis. Quem me apresentou foi a Fabi Noguchi. Vale a pena conhecer, gente. E é isso, Regina, você entrou agora. Denise, que surpresa maravilhosa você aqui. Pablo, seja sempre bem-vindo. Hoje, então,
nós falamos sobre a 8ª chave dessa caminhada. O que é mais importante, o caminho ou as portas? Então, a gente descobriu no decorrer desse dia que a jornada é muito importante. Ficamos com tarefas de tirar a culpa dos ombros, tirar essa mochila carregada de pedras e fazer coisas diferentes na nossa vida, lutar contra a procrastinação, as coisas que a gente vê que está fazendo errado, trazer novas formas de fazer para que a gente possa acertar, ter mais assertividade. E amanhã, gente, amanhã tomara que dê certo para eu fazer, porque eu vou estar em outro lugar, mas vou perseguir um sinal de internet. Nós vamos falar sobre causa e coisa. A causa, o que nós precisamos ter para trazer para dentro do nosso coração, para fazer com que nossa missão seja completa na Terra. E quais são as coisas que a gente precisa eliminar para que isso seja também mais leve. Então, todos os dias nós estamos recebendo chaves aqui, aprendendo diariamente. Gente, tanta coisa, todo esse caminhar, depois vocês vão comentar comigo o que você mais gostou até agora dessa série de lives. Eu gostei mais da parte que fala de transformar sonhos em alvos, para a gente atingir ele de maneira mais assertiva. Essa do caminho também é muito boa, principalmente para quem quer lançar um desafio novo. Então, vale a pena a gente estar sempre focado em fazer o nosso melhor, focado em se reinventar. Nós falamos hoje também um pouquinho sobre resiliência, mais para frente nós vamos falar também, porque é uma das chaves que eu já vi, mas é uma jornada, isso mesmo, Denise, o que você comentou, é uma jornada extraordinária, quando a gente tira a culpa das costas e segue o nosso caminho com mais leveza. Se reinventa, sempre tem que estar atento no que fazer para cada vez fazer de maneiras diferentes e prosperar cada vez mais. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, com muita conexão, principalmente espiritual, com muita paz à sua volta. Hoje eu vim de branco justamente para simbolizar a paz. Com muita prosperidade, que seus caminhos se abram, que você consiga melhorar cada vez mais o seu processo de vendas na sua empresa, que você consiga focar sempre nessas 3 habilidades que todas nós temos que fazer. O nosso relacionamento, a nossa comunicação e a habilidade em vendas. Olhando para isso todos os dias com bastante carinho, porque isso que vai nos trazer grandes transformações na nossa vida. Um dia abençoado a todos vocês e até mais, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.